Você consegue imaginar que existe um trabalho no mundo que é ensinar muçulmanos sobre o Holocausto? Pois é, adivinha só, existe mesmo um trabalho assim no mundo, e eu sei quem ocupa esse cargo. O nome dela é Elisa Anes. Ela é uma grande amiga minha e está aqui comigo hoje. Oi, é um prazer estar aqui. Ah, estou tão animada por você estar aqui. Nós fizemos um pequeno aviso. Você trabalha para uma organização chamada Charaka, na qual eu acabei me juntando a você. Duas delegações. A primeira foi para universidades nos Estados Unidos e a segunda foi para a Alemanha e Polônia, para os campos de concentração. Eu participei dessas duas delegações com muçulmanos. Assim que eu vi sobre essa organização, pensei: amo o que fazem e preciso participar. Te ligo a cada poucas semanas perguntando: o que está fazendo? Quero fazer parte. Então, eu adoraria que você começasse explicando, antes de tudo, um pouco sobre o que é a charaka e depois fale. Conte pra gente. O que você faz na Charaka? Muito obrigada por me receberem. É uma honra e privilégio compartilhar sobre meu trabalho e sobre a Charaka, fundada logo após os Acordos de Abraão, para criar uma conexão inicial entre o povo do Marrocos, Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Israel. De formar um relacionamento e de quebrar estereótipos que existiam na região por tanto tempo. Começamos celebrando os festivais uns dos outros, plantando árvores no Tu B'Shvat, comemorando o Hanukkah Lighting e também o Eid juntos. Celebramos o Ramadã com rabinos e imãs no Marrocos. Que melhor forma de criar conexões entre as pessoas. Mas também entendemos que criar conexões entre essas pessoas nos dá uma plataforma para educar as pessoas. Falamos de regiões do Oriente Médio que por muito tempo tiveram distorção do Holocausto, negação e antissemitismo em sua retórica, inclusive na educação escolar e em outros setores. Eles começaram a se desradicalizar até antes dos Acordos de Abraão. Mas entendemos que nossa plataforma poderia tomar a iniciativa e ensinar as pessoas sobre o Holocausto para combater o extremismo nos dias de hoje. E nós analisamos os ideais do regime nazista, como começou, onde terminou, como forma de aprender sobre extremismo e combater racismo, antissemitismo e extremismo no Oriente Médio e na sociedade. Fazemos isso via delegações e agradecemos aos nossos patrocinadores, especialmente a Conferência Caims, que torna esse impacto possível. Organizamos delegações para Israel, países árabes e muçulmanos, Polônia e Alemanha, seguidas de palestras em universidades e comunidades nos Estados Unidos, porque essa não é uma mensagem que precisa ser compartilhada apenas no Oriente Médio, mas eu acho que qualquer pessoa precisa entender que no mundo de hoje isso é possível. Construir pontes entre regiões e construir pontes, como diz nosso lema, é possível e é muito importante. E não ocorre só entre os acordos de Abraão, mas em toda a região. Você sabe, a natureza geopolítica de tudo também está se expandindo, e à medida que isso acontece, a missão da Shiraka também se expande para diferentes regiões. E neste último ano, na Marcha dos Vivos, tivemos 37 participantes, incluindo pessoas da Jordânia, do Líbano e da Síria. Foi a primeira vez que conseguimos fazer isso. Mesmo durante o cessar-fogo anterior, também trouxemos pessoas dessa região. Observamos nosso trabalho e as respostas recebidas da região. E vemos uma enorme coalizão de vozes moderadas no Oriente Médio entrando em contato conosco diariamente, dizendo: como posso fazer parte da Charaka? Então, eu quero te perguntar sobre isso. Vamos começar falando sobre o período antes de 7 de outubro, porque, obviamente, o dia 7 de outubro trouxe muitos desafios para uma organização como a Charaka. Antes de 7 de outubro, sabe? Vamos lá. Mesmo antes dos acordos de Abraão, já tínhamos tratados de paz com o Egito e Jordânia. Por que não vimos uma paz realmente calorosa com esses países? E por que que a Charaka, essa é uma pergunta genuína que eu tenho, por que que a Shiraka, quando começou após os acordos de Abraão, para criar uma paz calorosa e uma paz real, você sabe, de povo para povo, por que o foco estava nos novos países dos acordos de Abraão e por que não houve foco em países como Jordânia e Egito antes da Shiraka e quando a Shiraka foi formada? Pela minha experiência e como parte da organização, percebi que há mais pessoas da Jordânia interessadas nessa iniciativa do que de outras regiões. Mas os acordos de paz eram bem diferentes. Os acordos de Abraão buscaram restabelecer a conexão com a região. O Marrocos, por exemplo, tem milhares de anos de herança judaica. Para eles, os acordos de Abraão foram apenas, sabe, eles nem assinaram o acordo. Foi só um reconhecimento de que eles têm uma herança com o judaísmo e querem que isso seja lembrado ao longo da história. Sobre os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein, esses países perceberam a importância de se conectar com Israel, e as pessoas entenderam o que isso significava para eles. Eles são muito abertos, têm exposições sobre o Holocausto nos Emirados Árabes Unidos, algo que poucos sabem,
Por que isso é importante para eles se não tem relação direta? Mas com Jordânia e Egito, você vê que foi um acordo de segurança muito frio desde o início. Isso não significa que não haja pessoas lá interessadas. Mas, nos altos níveis desses países também tem receio de se envolver com uma iniciativa assim. É importante dizer que todos que participam dos nossos programas, em qualquer lugar do mundo, também estão se arriscando. Elas fazem isso porque acreditam na missão, acreditam em construir pontes, mas podem perder laços familiares, podem perder conexões de negócios. Elas podem sentir medo ao andar na rua, principalmente em certas áreas, pois temos mulheres muçulmanas religiosas de véu em nossa rede. São francas sobre a importância dos acordos de Abraão, de Israel e do combate ao antissemitismo em suas comunidades. Nem todos aceitam isso. Então, as pessoas que se tornaram ou se juntaram à Shiraka, ou que participaram das delegações, ou que foram aos campos na Polônia e na Alemanha para ver e aprender, você diria que essas são pessoas que naturalmente, por conta própria, tinham a mente aberta e eram curiosas? Ou era necessário um certo nível de persuasão para trazê-las nessas delegações? Essas são pessoas curiosas, que cresceram em sociedades onde geralmente sabem quando veem algo na Al Jazeera ou nas notícias de seus países. E elas querem entender o outro lado, querem ver mais, querem compreender a importância. Muitas pessoas participam e se interessam pelos acordos de Abraão, pelo significado, desenvolvimento e importância desse acordo de paz. Mas não são pessoas que estão sendo persuadidas de forma alguma. Vou compartilhar que, em outubro de 2025, tivemos em Israel a delegação de líderes muçulmanas mais inspiradora dos Estados Unidos. E uma das mulheres era, na verdade, era da Alemanha e dos Estados Unidos, e ela tem sido ativa em protestos, sabe, protestos pró-Palestina na Alemanha. Mas ela nos procurou e foi tão mente aberta, ela disse: "Eu sei que na Alemanha e dentro da minha comunidade muçulmana, eu só vejo um lado e preciso vir e preciso ver o outro lado." Essa participante, no seu último dia em Israel, acabou escrevendo na praia de Tel Aviv: "Eu amo Israel." Uau! Ela me enviou o vídeo e eu disse: "É sobre isso o nosso trabalho." Essa pessoa tem muitos seguidores nas redes sociais. E ela é uma defensora na comunidade muçulmana, trabalhando para construir pontes entre eles e a sociedade alemã na Alemanha. Quando ela me procurou e enviou o vídeo, fiquei muito emocionada. Pensei, é por isso que fazemos isso, para que ela possa passar a mensagem adiante. Isso é incrível. Mas ao trazer alguém assim, que tipo de preocupações com segurança surgem? Deve haver algum tipo de preocupação com segurança. Se você está vendo alguém que é ativo na Europa, em campi universitários ou onde for, sabe? Protestos anti-Israel, existe um certo nível de responsabilidade que Sharaka então assume por essa pessoa, por Israel. Claro, tivemos horas de entrevistas com todos que chegam e entendemos seu modo de pensar. Isso é comum entre participantes dos nossos programas. Elas podem postar algo nas redes sociais, mas isso não significa nada. Geralmente, elas nem sabem o que estão postando. É como acontece com estudantes universitários em todos os Estados Unidos. Muitas vezes, elas apenas seguem tendências para parecer legais entre seus seguidores. Percebemos rapidamente que ela não é assim e está muito envolvida na importância das relações interreligiosas. Ela deletou todas as postagens e deixou claro pra gente: "Eu sei que não sei muita coisa, e esse é justamente o ponto. Nós vamos recebê-los, e eles vão se juntar às nossas delegações, e nós vamos educá-los, e vamos mostrar a eles o maior número possível de vozes diversas dentro das delegações em Israel. E, se Deus quiser, seguir com eles nas delegações para a Polônia e Alemanha." Então, nos dê um exemplo dessa delegação que você mencionou. Para onde você os leva em Israel? O que eles precisam ver? Quando vamos para Israel, sempre começamos por Jerusalém, a principal ligação das religiões dos Acordos de Abraão. Visitamos a Igreja do Santo Sepulcro, a Al-Aqsa, o Muro das Lamentações e o Knesset com eles. Conhecemos pessoas que atuaram nos Acordos de Abraão e na aproximação entre muçulmanos e judeus. Depois, realizamos um seminário de um dia no Yad Vashem, onde aprendemos sobre o Holocausto e participamos de oficinas sobre como levar essa mensagem às comunidades. Ajudamos eles a entender, absorver o que aprenderam e pensar em como transmitir isso adiante, que é o que importa para nós. O principal não é só estarem em Israel agora, mas serem nossos embaixadores ao retornarem às suas comunidades. Sempre que eles vêm, incluímos oficinas e palestras e espalhamos essa mensagem ao máximo para suas comunidades. Vamos ao sul para ver as consequências do dia 7 de outubro, encontrar sobreviventes e conhecer a comunidade beduína em Rahat, para que realmente entendam como. O que aconteceu em 7 de outubro não foi apenas com o povo judeu, mas houve muitas comunidades muçulmanas que também foram afetadas.
Vamos a Tel Aviv aprender sobre alta tecnologia e o importante Tikkun Olam, que significa retribuir ao mundo, algo essencial em Israel. E o judaísmo também, e é algo com que eles se conectam, faz parte do Islã, sabe? Salvar uma vida é como salvar uma nação, e isso é algo que você vê no Tanakh, no Alcorão e na Bíblia. Sempre buscamos compartilhar isso com nossos participantes, independentemente de sua origem, mostrando diferentes aspectos, inclusive a caridade que Israel faz ao mundo. Conte um pouco sobre os desafios. Quero dizer, o dia 7 de outubro aconteceu e você pensa, ok, como eu trago muçulmanos para Israel agora? Ou como eu os convenço? Ou podemos continuar? Os acordos de Abraão vão se manter? Perguntas como essas passam pela sua cabeça, dias 7 e 8 de outubro? Então, eu entrei para a Charaka depois do dia 7 de outubro, e acho que quando entrei pela primeira vez, foi depois do dia 7 de outubro, procurei as pessoas envolvidas e perguntei como era fazer parte dessa organização. Dia 8 de outubro, como você se sentiu? E surpreendentemente, especialmente as pessoas que trabalham conosco do mundo muçulmano, elas sempre nos disseram que, na verdade, muito mais pessoas aos poucos, mas com certeza procuraram por elas. O que ocorreu em 7 de outubro não foi em nome da religião deles. Somos uma coalizão de vozes moderadas no Oriente Médio e nenhum moderado apoiaria o ocorrido em 7 de outubro em Israel. E vimos isso. As pessoas, sim, estavam um pouco mais receosas de se manifestar publicamente, de comentar no Twitter, no Facebook, no Instagram, ou talvez de aparecer visualmente em nossos programas. A voz delas estava lá e nos procuravam toda semana, dizendo como queriam fazer parte da nossa organização e ressaltando a importância de continuarmos nosso trabalho. Acredito que, como organização, assumimos essa iniciativa e trouxemos várias delegações desde 7 de outubro. Infelizmente, tivemos que cancelar várias delegações de última hora quando a situação piorou no país. Mas nós sempre sabemos que temos listas de espera de pessoas que só querem vir, aprender e fazer parte. E não é só uma delegação, é uma rede, é se tornar parte da comunidade Charaka. E não é só eles virem aqui e compartilharem sua mensagem, mas também voltarem para suas comunidades e levarem isso adiante, o que é igualmente importante. Cada delegação trazida após 7 de outubro foi ainda mais impactante. Porque essas pessoas estavam voltando para comunidades que estavam muito confusas, assim como também eram, até certo ponto, muito radicais. E elas estavam compartilhando sua visão, o que viram aqui, estavam compartilhando o que passaram. E sabe, nós não estamos tentando dar nenhuma informação mastigada para eles. Venha ver com seus próprios olhos, volte para sua comunidade e compartilhe o que você viu. Então, eu tenho duas perguntas com base nisso. Primeiro, depois de 7 de outubro, quando você os leva para as comunidades e para o local da nova, você já ouviu algum deles? Presumo que essas pessoas, como você disse, já são de mente aberta, então isso deve ser raro. Já ouviu alguém dizer, não acreditava que isso aconteceu até vir e ver com meus próprios olhos? Já houve pessoas que afirmaram não entender como isso ocorreu, o que faz sentido, pois isso não é compartilhado nas notícias ou na mídia deles. Também tivemos pessoas que disseram que não queriam entender, sabe, até verem com os próprios olhos. E o mesmo pode ser dito, na verdade, sabe, também sobre ir a Auschwitz e aprender sobre o Holocausto. A menos que você vá, veja com seus próprios olhos, ouça os testemunhos de pessoas que sobreviveram. É difícil, a menos que você tenha uma conexão, entender o que aconteceu. E se as notícias deles estão mostrando apenas um lado, então só queremos apresentá-los ao que aconteceu aqui. E aquilo que eles não estão vendo nessas notícias. Eles não estão vendo o fato de que muçulmanos também foram alvo, e uma coisa que fazemos que é muito poderosa. Nós os apresentamos a uma sobrevivente do Nova que foi salva por um cavalheiro beduíno em 7 de outubro, e eu acho que, quando elas ouvem essa história, e especificamente mais recentemente com essa última delegação, quando ouviram a história, começaram a chorar. Porque isso é um exemplo claro de coexistência, que é o que buscamos. Mesmo assim, essas histórias não são contadas. E se você puder compartilhar, talvez não consiga, mas se pudesse compartilhar, eu sei. Houve exemplos de delegações que vieram depois de 7 de outubro e que receberam uma reação extremamente negativa em seus próprios países, a ponto de serem ameaçados, suas famílias foram ameaçadas. Você pode compartilhar um pouco sobre isso? Não vou compartilhar exemplos específicos. O que posso dizer é que qualquer pessoa que venha está realmente correndo um risco, e isso é importante entendermos de forma mais ampla. E é por isso que sou tão grata, e sabe, toda manhã eu acordo e agradeço a Deus por essas vozes, porque elas me mantêm seguindo em frente. Elas me dão esperança na sociedade de hoje para continuar fazendo o que faço. Todos nós perdemos pessoas depois de 7 de outubro, infelizmente, e acho que é muito importante continuarmos. E também mostrar a eles muita gratidão, porque eles estão perdendo muito mais do que nós. Levantamos nossa voz e trabalhamos até 25 horas por dia se preciso, mas cumprimos o trabalho.
E não há tantos críticos do nosso lado, sabe? De Israel há alguns, mas não são muitos. E mesmo assim eles têm tantas pessoas contra eles. Mas eu diria que as pessoas que são contra eles são uma minoria muito barulhenta. E mesmo dentro das próprias comunidades e dos próprios países, eles têm muito amor e muito apoio. São apenas pessoas que não são tão poderosas e conectadas dentro da sociedade delas. E você pode compartilhar algumas? Quero dizer, como eu disse, eu me juntei a você em uma delegação para os campi, a delegação que eu acabei participando. Nós fomos principalmente a organizações estudantis judaicas, então foi adorável e teve um grande impacto. E no painel estavam eu e ah, alguém do Bahrein, duas pessoas do Marrocos, tivemos uma egípcia chamada Dália, que também será convidada do programa. E eu acho que, sabe, todo mundo ouvindo na plateia, obviamente, sabe, é simplesmente tão interessante de ouvir, e a gente pode falar sobre esse assunto por dias. Mas eu senti, sabe, que estamos um pouco dentro da nossa própria bolha, porque como a gente diz, o problema de promover a paz, geralmente não vem realmente dos estudantes judeus no campus. Então, minha pergunta é: vocês conseguiram sair dessa bolha? Qual foi a reação que vocês viram nos campi ocidentais? E eu vou acrescentar a isso, sabe, quando as pessoas me perguntavam antes, quando fui na delegação com você, tipo, você não tem medo de ir falar em campi universitários? A gente vê na mídia o que acontece quando as pessoas vão falar. E eu sempre dizia, tipo, quem vai ter coragem de se levantar e ser contra o que estamos fazendo lá? Porque estamos literalmente falando de paz. Tipo, se alguém se levantar e disser, não, eu sou contra o que vocês estão fazendo aqui, então essa pessoa está se expondo como sendo contra a paz, que não é o que os liberais, sabe, no campus, estão tentando promover. Minha pergunta é: já viu alguma reação negativa nos campi ocidentais? E se você pudesse compartilhar um pouco sobre onde estamos hoje em comparação com o dia 8 de outubro? Fazemos muitas turnês de palestras, geralmente a cada 2 ou 3 meses. Nós trazemos um painel de 3 a 4 vozes muçulmanas diferentes, junto com uma voz israelense, para diferentes comunidades e campi em todos os Estados Unidos. Eu, pessoalmente, fui bem recebida por estudantes de turmas majoritariamente muçulmanas, na verdade, várias vezes. E nós conseguimos não apenas quebrar a bolha do eco, mas eu diria, dependendo da comunidade e do que a comunidade que nos convida deseja. Na grande maioria das vezes, estamos falando para públicos não judeus ou em campi universitários, onde é misto e aberto para todos também. Posso compartilhar um exemplo de quando estive no Texas. E, na verdade, se não me engano, eu diria que 70% da turma provavelmente era muçulmana nesse campus. E eles estavam ouvindo e ficaram chocados e vieram fazer perguntas e eram muito mente aberta. E o professor deles lá, parabéns para ele, de verdade. Parabéns aos professores que engajam seus alunos nessas aulas e àquele que conduziu um diálogo tão esclarecedor. Houve perguntas críticas, mas conseguimos respondê-las. Trata-se de sentar, aprender e entender que isso é possível. Uma das pessoas respondeu e depois nos contou. Ela comentou que nunca imaginou ver uma judia religiosa como eu, sentada com 2 muçulmanos religiosos durante o Ramadã na mesma sala. Essa pessoa claramente nunca esteve em Israel. Exatamente, exatamente. E eu fiquei tipo, claro, isso é algo que estamos tentando provar ao mundo que é possível. Mas eu diria que a moeda tem 2 lados. E outra coisa que fizemos especificamente depois de 7 de outubro foi entender a esperança que as comunidades judaicas ao redor do mundo também precisam, e as comunidades judaicas em todo o mundo. Elas precisam de esperança de que a convivência ainda seja possível. E eu sei, por estar envolvida nesse trabalho também antes, que muitas comunidades perderam a fé depois de 7 de outubro, o trabalho interreligioso que elas fazem ainda será possível. E mesmo assim, trouxemos esses painéis para elas, para provar não só que é possível, mas que queremos compartilhar essa mensagem com elas. Assim, elas podem alcançar suas comunidades, como a muçulmana e cristã, e dizer: Uau, ouvimos Sharaka. Vamos trazê-las para nossos painéis e buscar formas de reconectar e reconstruir pontes em nossas comunidades. Graças a Deus, somos gratas por poder falar em mesquitas, igrejas e campi universitários. Sim, tivemos muitos eventos com manifestantes. Sim, tivemos eventos sendo cancelados de última hora, mas é uma minoria dos eventos. Então as pessoas ainda protestam. Um grupo de judias e muçulmanas se reunindo para falar sobre a paz. Sim, sim. E eu até acrescentaria que isso aconteceu em Pittsburgh no início deste ano, o que me chocou. E eu adoro compartilhar essa história porque é exatamente isso. É exatamente o que estamos tentando fazer. Fizemos um evento em uma igreja e a líder da organização SJP trouxe um grupo inteiro de pessoas para o evento de última hora.
Mas eles estavam em pé no fundo, sabe? Eram manifestantes silenciosos em pé no fundo. E mais ou menos na metade, a líder do grupo realmente se sentou e começou a ouvir. E eu estava sentada lá no painel. Meus olhos estavam constantemente focados nele, o tempo todo, porque ele ficava em pé no fundo, muito frio. No meio do caminho, ele vai para o centro e se senta na plateia, e no final ele vem. Ele conversa por 1 hora com uma palestrante do Bahrein, senhora muçulmana religiosa, que é uma de nossas maiores defensoras. Eles sentaram e discutiram tudo em que concordam e discordam, como está no Alcorão, e como interpretam isso de forma diferente em inglês ou árabe. Em inglês. Para mim, eu estava ao lado, ouvindo escondida, mas não quis intervir porque a conversa era tão bonita. E isso é algo que a gente também vê muito. Vemos pessoas que chegam querendo causar confusão, querendo levantar a voz, querendo fazer algo contra a gente, mas na verdade estão tão curiosos porque eles são o quê? Muitas vezes se identificam como muçulmanos e estão sentados na frente de muçulmanos praticantes, religiosos que estão falando sobre isso. É muito difícil para eles entenderem que isso é possível e verem outro ponto de vista, mas eles ouvem e aprendem, sabe? Ele não precisa concordar, mas só de ter ouvido nosso painel e conversado com uma das palestrantes já é importante. Tenho certeza de que a mente dele está um pouco mais aberta do que antes. Eu me lembro de ter tido uma experiência assim também, se não me engano. Foi na Geórgia e era um evento judaico, então todo mundo na sala era judeu. Mas tinha um cara que claramente não era, tipo, você disse, sentado no fundo. Dava pra saber que ele tinha vindo pra, sabe, depois de uns 45 minutos, ficou claro que ele estava decepcionado, então se levantou e foi embora. Porque ele estava, tipo, eles estão dizendo coisas legais. Eu não posso gritar com eles exatamente. Essa é a verdade, e nós não estamos. O mais bonito do que fazemos é lidar com pessoas e histórias genuínas. Sabe, eles vão compartilhar suas experiências pessoais, sabe, muitos os participantes dos nossos programas, eles vão compartilhar suas opiniões pessoais, vão contar o que passaram. E o que é incrível é que, se não me engano, toda a história que eu ouvi dos participantes muçulmanos fosse de talvez do Marrocos, nem tanto, mas com certeza dos países do Golfo. Todas começam assim. A história sempre começa com: "Eu não gostava de judeus. Me disseram para não gostar de judeus no Marrocos." Um pouco diferente, porque eu acho que, sabe, a gente sempre tem esse debate. Antisionismo é antissemitismo, certo? Eu acho que em certos países não há dúvida, e eu adoraria que você falasse mais sobre isso. Definitivamente não há dúvida de que existe um forte elemento de antissemitismo. Enquanto que no Marrocos, eu diria que provavelmente é o completo oposto, pois eu sinto que provavelmente nunca houve um antissemitismo real. Quero dizer, obviamente, em um nível pessoal, sempre existe, mas do ponto de vista das políticas do país, sabe? E o rei não é de um país antissemita, na verdade, é muito respeitoso com os judeus e com o fato de que os judeus fazem parte da sua história. Mas é por causa da Al Jazeera e do TikTok que vemos uma mudança na geração jovem no Marrocos, que eles são extremamente antisionistas, onde mesmo nas gerações mais velhas. Quando estive no Marrocos antes de 7 de outubro, eles não tinham problema com Israel ou com eu dizer que era de lá. Então, você vê, e isso acho que talvez traga de volta a questão da educação sobre o Holocausto. Você vê uma correlação em países onde existe educação sobre o Holocausto, ou pelo menos alguma aceitação de que houve um Holocausto, em relação aos níveis de antissemitismo nesses lugares? Ou nos países onde simplesmente, sabe, não há discussão, nunca existiu, não aconteceu? Você percebe algo assim? É muito interessante, eu acho. Quando você fala sobre Marrocos, sabe, a herança judaica marroquina tem milhares de anos. Durante o Holocausto, o rei Mohammed teve papel fundamental ao tentar e conseguir salvar a comunidade judaica no Marrocos. E então, os marroquinos, o que eles sabem sobre o Holocausto, e eles têm tanto orgulho disso? Eles se orgulham de dizer que o rei do país ajudou a salvar judeus no Holocausto, pois o povo judeu era considerado marroquino. E é daí que vem todo esse elemento. Quando se trata do Golfo, e pela minha pesquisa e minhas experiências pessoais, eles não tinham muita educação sobre o Holocausto. Mas de 5 a 8 anos antes dos Acordos de Abraão, começaram a incluir elementos desse tema em seus currículos. Em certa medida, e hoje em dia as pessoas sabem o que é, mas não é ensinado de forma adequada, é ensinado em conexão com a Segunda Guerra Mundial, ou às vezes mencionam isso em outros momentos. No entanto, na verdade, eles entendem o que são os Acordos de Abraão e para eles veem a importância dos Acordos de Abraão, e isso é algo que é compartilhado na sociedade. Primeiro, precisamos entender como os Acordos de Abraão beneficiaram nosso país e as oportunidades que trouxeram.
Mas então vamos também voltar e aprender um pouco sobre o povo judeu e mudar a narrativa. Isso esteve presente em nossos países por tantos anos, de uma forma mais forte do que era, sabe, quando começaram a moldar o sistema educacional e incluir elementos e desradicalizar, fizeram isso de uma forma muito pequena. Acredito que até hoje eles seguem trabalhando para incluir mais temas e realmente aumentando os níveis de reconhecimento sobre o que é a religião judaica, o que aconteceu durante o Holocausto, mas também porque é tão importante saber disso. E você conversa com eles, com os participantes, sobre a conexão do povo judeu com a terra e com a história. E você sente que, vamos admitir, a maioria dos participantes que vêm nesses programas são de uma posição socioeconômica mais alta, certo, em seus países? Depende do país, em certo grau, sim, e diria que no Marrocos e em outros países com os quais trabalhamos, é mais uma geração jovem, são estudantes, pessoas que estão no início de suas carreiras. Então, você diria que a maioria deles são muçulmanos devotos ou eles são, sabe, mais seculares? Talvez metade a metade. Depende muito. Temos muitos muçulmanos devotos que fazem parte dos nossos programas, e também temos, como em todo o país, pessoas que se consideram muçulmanas e que praticam. Até certo ponto, o quão religiosas elas são realmente depende, inclusive se bebem ou não. A maioria delas não bebe. Então você entra nesses. Conversas sobre, sabe, o que diz o Alcorão sobre os judeus, e o Alcorão é um texto antissemita, e o Alcorão aceita o fato de que, sabe, os judeus são Bena Israel, que tem uma conexão religiosa com esta terra, que temos uma história. Você entra nessas conversas difíceis ou prefere, sabe, não mergulhar nisso, tentar manter as coisas amigáveis? Então, qual é a sua opinião? Acredito que muitas dessas conversas difíceis ocorrem nos bastidores, mesmo sem serem engraçadas ou do programa. Ocorrem quando você conversa com diferentes pessoas e aprende um pouco sobre quem são e de onde vêm. Eles vão perguntar e nós aceitamos qualquer pergunta, inclusive as mais difíceis. Aprofundando no Alcorão, nós não necessariamente fazemos isso de forma tão profunda, mas abordamos como muitos dos sistemas educacionais deles eram antissemitas e como alguns dos livros religiosos deles também eram antissemitas. Mas veja como isso mudou nos países com os quais trabalhamos. Foi transformado há muito tempo. As pessoas com quem trabalhamos lembram de como era antes, mas percebem claramente a diferença agora. Mas todos reconhecem e aceitam que havia antissemitismo em alguma parte. Não tenho certeza sobre todos, mas muitos participantes perceberão que suas comunidades e sociedades tinham algum nível de retórica antissemita. Se isso está conectado também ao que estava acontecendo em Israel na época e ao seu crescimento, também é algo muito comum. Você já viu alguém que tenha sido muito vocal nas redes sociais apoiando o Estado de Israel ou até mesmo criticando os palestinos ou o movimento pró-Palestina? Quero dizer, você vê algum deles realmente se manifestando com força total? Sabe, agora eu sou uma sionista árabe. Acho que não é necessariamente nas redes sociais, pois muitas pessoas que trazemos não são grandes nomes delas. Trazemos pessoas de influência, e trazemos pessoas de influência do setor acadêmico, professores, médicos, pessoas que realmente têm uma plataforma. Para compartilhar a mensagem, trouxemos também pessoas muito ativas nas redes sociais, mas o que elas vão compartilhar é a mensagem do que presenciaram aqui. A importância de entender, sabe, os acordos de Abraão e a herança judaica dos seus países e conectar um diálogo interreligioso. E elas vão compartilhar como ficaram chocadas porque, sabe, nos canais de notícias delas só viam um lado muito forte e aí vêm aqui e aprendem outro lado. Elas nunca ou muito raramente vão criticar, sabe, pessoas da própria religião, mas uma organização terrorista, isso é algo que frequentemente elas mencionam. O que o Hamas fez em 7 de outubro não representou nossa religião nem nosso Islã. Uhum. Quero te perguntar um pouco sobre você, porque quem está ouvindo provavelmente percebe que há um leve sotaque. Então, você veio de Manchester e há quantos anos você fez aliá? 8 anos? 8 anos, então você cresceu em Manchester? Todas vemos o que acontece no Reino Unido agora. Fico curiosa em saber, quando você estava crescendo em Manchester, você sentiu antissemitismo? Sim, senti. E na verdade, um dos principais motivos pelos quais eu e minha família nos mudamos para cá foi por causa do aumento dos níveis de antissemitismo. Meu pai é de Manchester e ele sempre disse que quando crescia não sentia realmente antissemitismo. E no entanto, ao ver os filhos crescerem, ele sentiu. Era claro. Tínhamos segurança fora das escolas e sinagogas, além de guardas para acompanhar pessoas do transporte público até a escola judaica.
quando éramos deixados lá. Então é uma realidade que vimos crescer a cada ano. Era verbal, nunca chegou a ataques físicos de forma regular até recentemente. Eram muitos ataques verbais. Às vezes, eles jogavam ovos nas casas de pessoas judias nas noites de sexta-feira. E uma história que eu lembro, e sempre vou lembrar disso, é que eu estava andando do lado de fora da Marks and Spencer com minha mãe quando era criança. E havia uma barraca lá defendendo o BDS, o movimento BDS, tentando fazer as pessoas assinarem uma petição. Somos judias muito orgulhosas, minha mãe e eu. Acho que ela usava na estrela de Davi, assim como o homem e a mulher da barraca. Eles olharam para minha mãe e disseram: "Ah, você é uma delas." E começaram a gritar insultos para minha mãe, tipo, gritando ofensas no meio da rua e ninguém faz nada agora. Minha mãe não foi até eles, ela não disse nada. Nós literalmente só estávamos passando pela barraca deles e não havia como a gente passar por outro caminho. Eu devia ter uns 10, 11 anos. Só lembro da minha mãe pegar minha mão e correr o mais rápido possível para longe deles. O que minha mãe achou mais difícil de entender naquele momento? Não foi o ocorrido que nos surpreendeu, pois já esperávamos mais sim que ninguém, e estávamos no centro de Manchester. E nenhuma pessoa se levantou e disse alguma coisa. E isso é o mais difícil, infelizmente, especialmente na Inglaterra. Você percebe o aumento do antissemitismo e, na minha opinião, sente-se cada vez mais isolada. Os judeus passam a frequentar as mesmas universidades e escolas, mas muitos ainda preferem colocar seus filhos em escolas judaicas. É simplesmente porque você pode não saber mais onde estão seus aliados. Você compartilha essa história com seus amigos muçulmanos de várias partes do mundo? Sempre, e eu vou compartilhar. Mais recentemente, depois disso, sabe, o ataque em Manchester que aconteceu no Yom Kippur. Peguei meu celular e fiquei chocada com o ocorrido, que foi em uma sinagoga. Conheço bem e muitas pessoas que frequentam esse lugar. Mas eu também recebi uma quantidade enorme de mensagens de muçulmanos de todo o Oriente Médio que me mandaram mensagem e disseram: Elisa, lembramos que você é de Manchester. Só queremos saber, está todo mundo que você conhece bem? Você também me mandou uma das primeiras mensagens que recebi, mas eu estava rolando o celular e pensei: uau, quem poderia imaginar uma pessoa judia religiosa vivendo em Israel recebendo tanto apoio do mundo muçulmano? Por isso faço o que faço. Essas mensagens foram muito importantes para mim naquele momento. Porque a maioria das pessoas não sabe que isso existe. E isso novamente se refere à minha, você sabe, à minha esperança para a comunidade judaica. Porque eu acho que sou uma das poucas pessoas que sabem quantos aliados nós temos por aí. E quando eu peguei meu celular e comecei a rolar e ver todas essas pessoas, eu pensei, sou tão grata a Deus por poder compartilhar que isso existe, por poder conhecer essas pessoas. Temos uma conexão e relacionamento tão fortes que fui a primeira pessoa em quem pensaram e me mandaram mensagem. Também compartilhei isso, não só com o meu, você sabe. Não falo sobre antissemitismo só com grupos muçulmanos, mas também com amigos judeus ao redor do mundo que muitas vezes se sentem isolados. Sua história traz esperança em um momento em que muitos não têm. Quero perguntar sobre a possibilidade de a Arábia Saudita aderir aos acordos de Abraão. Quão confiante você está de que teremos uma paz genuína na Arábia Saudita, como ocorreu nos Emirados Árabes Unidos? Em um nível pessoal, estou extremamente esperançosa. Como organização, percebemos que há muitas pessoas na Arábia Saudita e ouvimos de nossa rede que há grande interesse. E nós realmente esperamos que isso possa acontecer e esperamos que possa acontecer em breve. Obviamente, há muita coisa acontecendo agora na região e esperamos que isso continue acontecendo e que os avanços continuem surgindo. Acredito que, se isso ocorrer, teremos uma paz mais calorosa do que com o Egito e Jordânia, semelhante à dos Emirados Árabes Unidos e Bahrein. Essas são nossas esperanças e desejos. Mal posso esperar pelo dia em que levarei pessoas da Arábia Saudita a Israel, Polônia, Alemanha e até conectarei Meca ao Muro das Lamentações. É um dos pensamentos mais históricos que podemos ter. Isso é conectar duas, realmente, sabe, religiões lindas uma à outra, também em um nível muito mais espiritual. E para mim, o que importa nisso são as pessoas. As pessoas. Mas também se trata de conectar essas crenças e religiões. Porque, no fim das contas, realmente, a base de tudo o que fazemos é a religião. Baseia-se em reunir e reconectar os filhos de Abraão de todas as religiões. E para mim, essa conexão é algo tão bonito que eu espero que aconteça em breve, e eu pessoalmente acho que vai acontecer em breve. Eu topo, eu topo. Última pergunta, sei que essa é difícil de responder. É como escolher entre mãe e pai, né? Mas se você tivesse que mudar na opinião de alguém, sabe, tirar essa pessoa desse pensamento estereotipado, dessa mentalidade antissemita e só pudesse levá-la a um lugar, você escolheria a Polônia ou Israel? Eu escolheria a Polônia, e explico o motivo, que é um dos motivos de fazer esse trabalho.
Trabalhei 2 anos no Yad Vashem com sobreviventes do Holocausto e lá compreendi que esse é meu destino dado por Deus. É isso que devo fazer pelo resto da vida. Acho difícil entender a perspectiva judaica sem compreender o que passamos no Holocausto. Eu acho que o fato de 6 milhões do nosso povo terem sido mortos por serem judeus, e outras vítimas do regime nazista também, simplesmente por quem eram. E o fato de uma ideologia ter conseguido crescer a ponto de permitir que isso acontecesse é algo que nem mesmo as palavras conseguem descrever. E ao relatar isso, palestrantes e professores não conseguem descrever tudo o que realmente ocorreu. Na minha opinião, visitar Auschwitz, como vi com grupos muçulmanos que levei, ou qualquer campo de concentração, e ver com seus próprios olhos o que está lá, ver seja o cabelo, os artefatos que foram tirados dessas pessoas. Isso cria uma história completamente diferente e você entende como indivíduo seu compromisso de nunca deixar o mundo esquecer. E eu acho que essa é a primeira peça do quebra-cabeça. E eles não são criados sabendo disso, eles não são criados sabendo disso na medida correta, na medida certa. Hoje, em muitas partes do mundo, a educação sobre o Holocausto ainda falha, e considero isso vital. E eu acho que ir lá e ver com seus próprios olhos permite que você, como ser humano, entenda o que realmente aconteceu. Nada, aos meus olhos, substitui isso, exceto ouvir um sobrevivente do Holocausto. E isso também é uma parte muito importante do que fazemos, e não é só aprender, mas é testemunhar, ver tudo o que eles não sabiam, aconteceu diante dos próprios olhos deles. E então, literalmente, se viram para mim e dizem: "Uau, isso faz sentido." Se são do Irã, muitas vezes dizem que isso lembra o regime iraniano. Se são do Paquistão, isso se conecta com a violência na própria região deles e faz com que eles reflitam, e esse é o compromisso deles. Depois disso, nunca vi alguém sair de Auschwitz comigo que não tenha sido impactado a ponto de querer compartilhar a mensagem. Sempre digo que já estive muitas vezes na Polônia. Quando vou com grupos judeus, fico muito sem esperança, pois isso ocorreu com nosso povo e com pessoas que infelizmente conhecemos. Mas quando eu vou com grupos da Sharaka, eu saio de lá cheia de esperança, porque eles são o futuro da educação sobre o Holocausto e o futuro do combate ao antissemitismo. Porque, uma vez que você sabe disso, vai fazer tudo ao seu alcance para espalhar essa mensagem. E para compartilhar não só que isso aconteceu, mas também para eliminar a retórica antissemita de seus países e entender sua importância. É incrível porque até eu, que cresci em uma comunidade judaica na América do Norte e sou descendente de sobreviventes do Holocausto, nem eu entendia a profundidade da doutrinação até ir com a Sharaka, e ir com muçulmanos tornou isso muito mais impactante. Mas sabe o que realmente me mudou nessa viagem não foi Auschwitz nem os campos. Sabe o que me mudou mesmo? Acho que talvez até tenha compartilhado isso, não lembro. Você lembra? Acho que não. Quando estávamos no Vanzi, porque foi lá que eu percebi isso. Isso foi após 7 de outubro e estávamos lá enquanto minha prima ainda era mantida refém. E obviamente eu estava muito brava com isso, sabe? Depois de 7 de outubro e com a situação que eu até reconheci. Sabe, a minha própria retórica e como eu facilmente poderia escorregar para um lugar de extremismo ou mensagens de ódio do meu lado. E isso meio que me sacudiu e eu pensei, não esqueça quem você é, quais são os seus valores, tipo, quais são os seus valores. Estar lá com muçulmanos do mundo todo foi muito impactante para mim. Então, obrigada a Sharaka e a Elisanes por me levarem e por realmente mudarem a minha vida e Chakwat. E eu espero que vocês continuem fazendo isso. Que continuem tendo muito mais trabalho com muitos outros países que vão aderir aos acordos de Abraão, sabe? Espero que vejamos o Irã, o Catar e outros países que nem imaginamos hoje, pois há poucos anos não pensávamos nos Emirados Árabes Unidos ou Bahrein. Então, muito obrigada por estar comigo hoje. Obrigada por me receber. Foi um prazer. Obrigada, espero que tenham gostado do episódio de hoje. Eu gostei bastante, é uma mensagem importante. Espero ver todos em breve. Se cuidem.